Este vídeo é uma homenagem à nossa inscrita Tairine Franciele 8286. Obrigado por estar conosco. Um oferecimento, Pícaros Sonhadores. Audiobooks com um toque de carinho. Livro 4. Confiar é, por vezes, abandonar. Capítulo 1. Duas mães se encontram. No primeiro quarto deste século, havia em Montfermeil, perto de Paris, uma espécie de taverna hoje desaparecida. Era propriedade de certa família Thénardier, marido e mulher. Estava situada no beco do Boulanger. Por cima da porta, via-se uma placa pregada diretamente na parede. Nela estava pintada alguma coisa semelhante a um homem carregando às costas outro homem com grandes dragonas douradas de general e enormes estrelas prateadas. Manchas vermelhas representavam sangue. O resto da placa eram nuvens de fumo e provavelmente representavam uma batalha. Embaixo, lia-se esta inscrição em ao sargento de Waterloo. Nada impressiona tão mal quanto uma carroça de lenha ou uma carroça qualquer à porta de um albergue. Contudo, o veículo ou, para melhor dizer, o pedaço de veículo que atravancava o beco diante da taverna do sargento de Waterloo, em uma tarde de primavera de 1818, sem dúvida, por suas grandes proporções, teria chamado a atenção de qualquer pintor que passasse por lá. Era a parte da frente de uma carroça das que se usam nas regiões de florestas, próprias para carregar grandes pranchas e troncos de árvore. Compunha-se de um grosso eixo de ferro maciço, no qual se fixava um varal enorme que sustentava duas rodas descomunais. Todo esse conjunto era pesado, esmagador, disforme. Dir-se-ia a carreta de um canhão gigante. O barro da rua envolvera as rodas, os aros e o varal numa camada de lama, hedionda pintura amarelada, muito semelhante à que costuma enfeitar as catedrais. A madeira desaparecia sob a lama e o ferro, sob a ferrugem. Do eixo caía, como bambinela, uma corrente tão grande que seria digna de amarrar um Golias. A corrente fazia-nos pensar não nas vigas que devia transportar, mas nos mastodontes e mamutes que teria podido prender. Tinha um quê de grilheta, mais ciclópica, sobre-humana, arrancada a algum monstro. Homero tê-la-ia usado para amarrar Polifemo e Shakespeare com ela prenderia Caliban. Por que razão essas rodas estavam assim abandonadas na rua? Primeiro, para atravancá-la, depois, para acabar de se enferrujar. Na velha ordem social há uma multidão de instituições semelhantes que encontramos ao léu no nosso caminho e que parecem não ter outras razões para existir. A parte central da corrente caía do eixo até bem perto do chão e, naquela noite, sobre a curvatura da corrente, como se fosse a corda de um balanço, estavam sentadas, bem juntas e estranhamente entrelaçadas, duas meninas, uma com seus 2 anos e meio e outra de uns 18 meses, a menor no colo da mais velha. Um lenço muito bem amarrado impedia que elas pudessem cair. Uma mãe viu essa corrente medonha e disse consigo mesma: olhem só um brinquedo para as minhas crianças. As duas crianças, devemos dizer, graciosamente vestidas e até com certo esmero, estavam radiantes, dir-se-iam duas rosas caídas num montão de ferro velho. Seus olhos eram um verdadeiro triunfo e suas faces frescas sorriam. Uma tinha cabelos castanhos, e a outra, mais escuros. Seus rostos singelos eram 2 êxtases maravilhosos. Um arbusto florido que havia ali perto triscalava perfumes, dando a impressão de que as flores eram as crianças. A de 18 meses mostrava o ventre nu com a casta indecência da infância. Por cima e ao redor dessas duas lindas cabeças, modeladas pela felicidade e pintadas pela luz, as rodas gigantescas, negras de ferrugem, quase terríveis, emaranhadas em curvas e ângulos amedrontadores, redondas como duas bocas de caverna. A alguns passos dali, sentada à soleira do albergue, a mãe, mulher de aspecto pouco agradável, mas que naquele instante enternecia, balançava as duas crianças por meio de uma cordinha, cobrindo-as com os olhos, de medo que caíssem, com expressão animal e celeste tão própria da maternidade. A cada vai-vem, os elos da corrente faziam um ruído estridente, semelhante a um grito de cólera. As crianças extasiavam-se. O sol, quase no ocaso, misturava-se a essa alegria, e nada havia de mais encantador que esse capricho do acaso que fizera de uma cadeia de titãs um balanço para querubins.
Enquanto balançava suas duas filhinhas, a mãe cantarolava meia voz uma romanza célebre naquela época, Il le faut, de Zion Guerrier. O canto e a atenção que prestava às suas filhas impediram-na de ver o que se passava na rua. No entanto, alguém se aproximara dela, quando começara a primeira estrofe, e de repente ela ouviu uma voz que dizia bem ao seu ouvido: "Que belas crianças tem a senhora! A la belle et tendre Imogine?" Respondeu a mãe, continuando a cantar. Depois se voltou. A alguns passos de distância estava uma mulher que também trazia uma criança nos braços. Carregava ainda um grande saco cheio de coisas, que parecia muito pesado. A criança dessa mulher era um dos seres mais divinos que se poderiam ver. Era uma menina de 2 ou 3 anos. Poderia competir com as outras duas pela graça com que estava vestida. Usava uma touca de linho finíssimo, uma blusinha cheia de fitas e rendas. A sainha, levantada de um lado, deixava entrever a pele branca de suas perninhas rechonchudas e roliças. Estava admiravelmente corada e saudável. Era tão linda que dava vontade de morder-lhe as faces. De seus olhos nada poderíamos dizer, senão que deviam ser muito grandes e tinham cílios magníficos. E estava dormindo. Dormia abandonando-se completamente, o que é próprio das crianças dessa idade. Os braços das mães são feitos de ternuras, e as crianças dormem neles profundamente. Quanto à mãe, seu aspecto era pobre e triste. Suas vestes denotavam uma operária que voltava a ser camponesa. Era jovem. Seria bonita? Pode ser, mas do jeito que estava vestida nada se poderia afirmar. Os cabelos, dos quais se via uma madeixa loura, pareciam abundantes, mas ocultavam-se severamente sob uma touca de freira, sem nada de bonito, apertada, pequena, amarrada por baixo do queixo. O riso põe à mostra os dentes bem feitos, quando os temos, mas ela não ria. Parecia que seus olhos havia muito não paravam de chorar. Estava pálida e exausta, quase doente. Olhava a filhinha adormecida em seus braços com esse jeito especial da mãe que acabou de amamentar a criança. Um grande lenço azul, como os que usam os doentes, dobrado em 2, encobria-lhe grosseiramente o busto. Tinha as mãos crestadas e cobertas de sardas, o índex endurecido e picado de agulhas, usava uma manta parda de lã grosseira, saia de chita e sapatos pesados. Era Fantine. Era Fantine, embora irreconhecível. Mas, examinando-a mais atentamente, ainda conservava sua beleza. Uma ruga triste, mais semelhante a uma expressão de ironia, sulcava-lhe a face direita. Quanto à sua toilette, tão leve e delicada, toda de musselina e fitas, que até parecia com a alegria feita de loucura e de música, cheia de guizos, trescalando lilazes, desvanecera-se como gotas de orvalho, reluzindo feito diamantes à luz do sol, evaporam-se e deixam os ramos tão negros como antes. 10 meses já eram decorridos desde aquela boa peça que lhe haviam pregado. Que se teria passado durante esses 10 meses? Cada um pode bem imaginar. Depois do abandono, a penúria. Fantine logo em seguida perderá de vista a favorite, Daphne Dalia, quebrando-se o laço da parte dos homens, desfez-se também a amizade das mulheres. Depois de 15 dias, ficariam deveras admiradas se alguém lhes dissesse que haviam sido amigas. Isso não tinha mais razão de ser. Fantine ficou só. Tendo partido o pai de sua criança, e infelizmente essas rupturas são irrevogáveis, viu-se completamente isolada, com menos disposição para o trabalho e mais gosto para o prazer. Levada, por sua ligação com Tholomyès, a desprezar o humilde ofício que constituía o seu ganha-pão, negligenciara-o e não o pudera recomeçar. Não havia outro recurso. Fantine apenas sabia ler, mas não sabia escrever. Quando era pequena, ensinaram-lhe somente a assinar o próprio nome. Então, por intermédio de um escrivão público, escreveu a Tholomyès, uma vez, 2, 3 vezes. Tholomyès não respondeu a nenhuma carta. Um dia, Fantine ouviu algumas comadres dizerem, olhando para sua filhinha, quem é que vai se importar com uma criança dessas?
Todos levantam os ombros quando se trata de filhos dessa natureza. Pensou então em Tholomyes encolhendo os ombros para sua filha, não dando a mínima importância àquele ser inocente, e seu coração tornou-se sombrio a respeito desse homem. Que resolução tomar? Não sabia a quem se dirigir. Havia cometido uma falta, mas o fundo de sua natureza, como já dissemos, era feito de pudor e de virtude. Sentiu vagamente que estava prestes a cair na miséria e escorregar para o pior. Era preciso muita coragem, teve-a e enfrentou a desgraça. Veio-lhe a ideia de voltar à sua cidade natal, Montreuil-sur-Mer. Lá, talvez, alguém a reconhecesse e lhe desse trabalho, mas era preciso encobrir sua falta. Entreviu então, confusamente, a necessidade possível de uma separação mais dolorosa ainda que a primeira. Seu coração constrangeu-se, mas tomou uma resolução. Fantine, como veremos, era destemida. Já havia renunciado valentemente aos adornos femininos, vestiu-se de chita, usando toda a sua seda, suas fitas, seus enfeites e rendas para vestir a filha, única e santa vaidade que ainda lhe restava. Vendeu tudo o que possuía, o que lhe rendeu 200 francos. Depois de pagas suas pequenas dívidas, restaram-lhe mais ou menos 80 francos. Com seus 22 anos, numa bela manhã de primavera, deixava Paris, carregando consigo a menina. Quem as visse passar sem dúvida teria se comovido. A pobre mulher não tinha no mundo senão aquela criança e a criança só tinha aquela mulher. Fantine amamentara a filha, isso cansou-lhe o peito, provocando um pouco de tosse. Não teremos mais ocasião de falar de Félix Tholomyes. Limitamo-nos, portanto, a dizer que, 20 anos depois, no reinado de Luís Felipe, tornava-se importante advogado de província, influente e rico, sábio eleitor e jurado severíssimo, mas sempre dado aos prazeres. Pelo meio-dia, depois de ter viajado, para não se cansar demais, pagando 3 ou 4 soldos por légua, nessas que se chamavam então de pequenas carruagens dos arredores de Paris, Fantine encontrava-se em Montfermeil, no beco do Boulanger. Passando em frente ao albergue Thénardier, as duas crianças, tão encantadoras naquele monstruoso balanço, foram para ela como que um deslumbramento, fazendo-a parar diante dessa visão de alegria. Existem encantamentos. Um exemplo foram aquelas duas crianças para aquela mãe. Olhava-as emudecida. A presença dos anjos é um prenúncio do paraíso. Pensou entrever por cima daquele albergue o misterioso aqui da providência. Aquelas duas crianças eram evidentemente felizes. Olhava-as e admirava-as com tanta ternura que, no momento em que a mãe respirava entre 2 versos de sua canção, não pôde deixar de dizer-lhe as palavras que reproduzimos acima: que belas crianças tem a senhora! As mais ferozes criaturas sentem-se desarmadas quando acariciam seus filhos. A mãe levantou a cabeça e agradeceu, fez Fantine sentar-se no banco da porta, enquanto ela continuava na soleira. Puseram-se então a conversar. Eu me chamo-me Thénardier, e disse a mãe das duas crianças. Este albergue é nosso. Depois, continuando ainda sua romanza, murmurou entre os dentes: Nil le faute, je suis chevalier, et je pars pour la Palestine. Essa-me. Thénardier era uma mulher ruiva, carnuda, angulosa, o tipo da mulher de soldado em toda a sua desgraça. E, coisa estranha, um tanto recurvada, de tanto ler histórias romanescas. Uma virago cheia de trejeitos. Os velhos romances esfarrapados, nessas mentalidades de taverneiros, fazem desses efeitos. Ainda era jovem, tinha apenas 30 anos. Se essa mulher, no momento sentada, se levantasse, talvez sua altura e suas espáduas de colosso ambulante, muito próprias para exibirem-se em feiras, amedrontassem logo de início a viajante, perturbando sua confiança, e nada do que estamos para narrar teria acontecido. Estar uma pessoa sentada ou de pé, às vezes, é coisa que chega a mudar destinos. A viajante contou sua história um tanto modificada. Era operária, seu marido havia falecido, faltara-lhe trabalho em Paris, e ia, portanto, procurá-lo em outros lugares,
em sua terra natal, como estava carregando a filhinha e sentia-se cansada, tomara a diligência de Villemomble, e de Villemomble viera a pé até Montfermeil. A pequena havia andado um pouco mais, sendo muito criança, fora preciso tomá-la nos braços, até que adormeceu. A essa palavra, deu em sua filha um beijo tão apaixonado que a acordou. A criança abriu os olhos, grandes olhos azuis como os de sua mãe, e olhou ao redor. E viu o quê? Nada e tudo, com esse ar sério, às vezes até severo, das crianças, o que constitui um mistério de sua luminosa inocência diante do crepúsculo de nossas virtudes. Dir-se-ia que elas se sentem como anjos e sabem que somos simples homens. Depois, pôs-se a rir, embora a mãe a retivesse, escorregou para o chão com a energia indomável de uma criança que tem vontade de correr. Logo percebeu as duas outras no balanço, parou de repente e pôs a língua para fora em sinal de admiração. Thénardier soltou as crianças, tirou-as do balanço e disse: vão brincar as três juntas. Nessa idade, bastam alguns minutos para se criar intimidade, e ao cabo de pouco tempo as Thénardier brincavam com a recém-chegada fazendo buracos na terra, imenso prazer. A recém-chegada era muito alegre, a bondade da mãe se espelha na alegria do filho, pegou um pauzinho que lhe servia de pá e pôs-se a cavar com energia um buraco para enterrar uma mosca. A tarefa do coveiro torna-se simpática, se feita por uma criança. As duas mulheres continuavam a conversar. Como se chama a sua menina? Cosette. Cosette, leia-se Eufrásia, que é como se chamava a pequena. Mas de Eufrásia a mãe fez Cosette, por esse doce e gracioso instinto das mães e do povo que muda Joseph em Pepita e Françoise em Silete. Este é um gênero de derivados que desconcerta toda a ciência dos etimologistas. Conhecemos até uma avó que conseguiu fazer de Théodore, Gnon. Quantos anos tem? Vai completar 3 anos. É a idade da minha mais velha. Entretanto, as três pequenas haviam se agrupado em posição de profunda ansiedade e beatitude. Acontecia algo de extraordinário, um verme saía da terra, elas tinham medo e ao mesmo tempo estavam admiradas. Suas frontes radiantes tocavam-se, dir-se-ia que eram 3 cabeças circundadas por uma única auréola. Como são as crianças? Exclamou-me Thénardier, como se familiarizam depressa. Eis que já parecem 3 irmãs. Essa palavra foi a fagulha que a outra mãe, provavelmente, esperava. Tomou a mão de mim. Thénardier olhou-a fixamente e lhe disse: e a senhora quer cuidar da minha menina? Thénardier teve um desses movimentos de surpresa, que não são nem consentimento nem recusa. A mãe de Cosette continuou: veja senhora, eu não posso levá-la comigo à minha terra. O trabalho não mo permite. Com uma criança, a gente não arruma nenhuma colocação. O pessoal de lá é tão atrasado. Foi Deus que me fez passar pela frente do seu albergue. Quando vi as crianças tão bem arrumadinhas, tão contentes e tão bonitas, senti-me comovida e disse comigo mesma: e aí está uma mãe carinhosa. Isso mesmo, serão 3 irmãs. E, depois, não vou demorar muito a voltar. Quer cuidar da minha menina? Precisamos ver, disse-me Thénardier. Pagarei 6 francos por mês. Nesse momento, uma voz de homem gritou do fundo da taverna: por menos de 7 francos, nada feito, e 6 meses pagos adiantado. 6 vezes 7, 42, disse-me Thénardier. Pois pagarei, disse a mãe. E mais 15 francos para as primeiras despesas, acrescentou a voz de homem. Total, 57 francos, disse-me Thénardier. E mesmo em meio a seus cálculos cantarolava baixinho: Il le faut, disait un guerrier. Pagarei da mesma forma, disse a mãe, tenho 80 francos. Ainda me resta alguma coisa para ir até minha terra. Indo a pé, é claro. Lá ganharei dinheiro e, logo que tiver um pouco, voltarei para levar o meu amorzinho. A voz do homem continuou: a menina tem enxoval? É o meu marido, disse-me
Thénardier. Sem dúvida que tem, o meu pobre tesouro. Logo vi que era o seu marido. E um bom enxoval. Tudo às dúzias, até vestidinhos de seda, como uma grande senhora. Está lá no meu saco de roupas. Então, é preciso deixar com ela, e replicou a voz de homem. Mas é claro. Disse a mãe. Seria engraçado eu deixar minha filha sem roupa. O dono da casa apareceu então. Tudo bem, e ele disse. O ajuste estava concluído. A mãe passou a noite no albergue, deu o dinheiro e deixou a criança. Tornou a atar o saco de roupas, quase vazio e muito mais leve, e partiu no dia seguinte, contando voltar o mais depressa possível. É tão simples calcular essas partidas, mas que desesperos não provocam. Uma vizinha do Thénardier encontrou essa mãe que se afastava e voltou dizendo, e viu uma mulher chorando que fazia dó. Quando a mãe de Cosette se foi, o homem disse à mulher. Isso vai pagar a minha letra de 110 francos, que expira amanhã. Faltavam-me 50 francos. Você sabia que, se eu não pagasse, já bateria a porta oficial de justiça com um processo? Você armou uma bela ratoeira com as meninas. Eu nem havia percebido, e disse a mulher. Capítulo 2. Primeiro esboço de duas figuras sombrias. O camundongo caído na ratoeira era insignificante, mas o gato se alegra mesmo com um ratinho magro. Quem eram esses Thénardier? Digamos alguma coisa desde já. Depois completaremos o desenho. Essas criaturas pertenciam a essa classe de pessoas composta de gente rústica enriquecida e de pessoas inteligentes decaídas, que está entre a chamada classe média e a chamada classe baixa, combinando alguns dos defeitos da segunda com quase todos os vícios da primeira, sem possuir nem os impulsos generosos do operário nem a honestidade ordeira do burguês. Eram dessas naturezas anãs que, se algum fogo sombrio as aquece, tornam-se facilmente monstruosas. Na mulher havia a alma do bruto e, no homem, a natureza do avarento. Ambos estavam no mais alto degrau possível dessa espécie de progresso que se alcança no caminho da maldade. Há almas que, à imitação de caranguejos, andam para trás, sempre em direção às trevas, retrocedendo na vida à medida que esta avança, empregando a própria experiência em aumentar a própria deformidade, sempre em novas aventuras, impregnando-se mais e mais em sua crescente perversidade. Esse homem e essa mulher pertenciam a essa classe de pessoas. O marido, principalmente, assustaria qualquer fisionomista. Basta olhar para certos homens para ficarmos desconfiados, porque percebemos toda a maldade de que estão impregnados. Lançam inquietação aos que os seguem e ameaças aos que os precedem. São misteriosos. Ninguém pode afirmar com segurança o que fizeram ou o que vão fazer. A sombra que levam no olhar denuncia-os. Basta ouvir-lhes uma palavra ou perceber-lhes um gesto para se lhe entreverem os obscuros segredos do passado e os sombrios mistérios do futuro. Esse tal de Thénardier, se formos acreditar no que contava, havia sido soldado, sargento, como costumava dizer. É provável que tenha feito a campanha de 1815, e, pelo que parece, deve ter lutado com bravura. Mais adiante, veremos o que aconteceu. A placa de seu albergue era uma alusão a um de seus feitos de armas. Ele mesmo a pintara, pois sabia fazer um pouco de tudo mal. Era a época em que o antigo romance clássico, que depois de ter sido Clélia se tornará Lodoiska, sempre conservando a nobreza, tornava-se cada vez mais vulgar, descendo de senhorita de Scuderia-me. Barthélemy Adot-me. De Lafayette a mi. Bournon Malarme, incendiando a alma amorosa das parteiras de Paris e emocionando mesmo os arredores da cidade. Mi. Thénardier tinha inteligência suficiente apenas para ler esse tipo de livro. Assimilava-os, neles mergulhava o pouco que tinha de cérebro, o que lhe dera, desde o tempo de moça e mesmo mais tarde, uma espécie de atitude pensadora ao lado do marido, tratante de certa profundidade, libertino, cuja educação se limitava quase só à gramática, ao mesmo tempo grosseiro e delicado,
mas pelo que respeitava ao sentimentalismo, lendo Pigault Lebrun, e por tudo o que respeita ao sexo, como costumava dizer comumente, completamente estúpido e sem influência. Sua mulher tinha uns 12 ou 15 anos menos que ele. Mais tarde, quando os cabelos, romanticamente soltos, começaram a embranquecer, quando a megera separou-se de Pamela, Thénardier não passava de uma mulher pesadona e má que se havia deliciado com romances imbecis. Mas ninguém lê tolices impunemente. E o resultado foi que sua filha mais velha chamou-se Eponine, quanto a caçula, a coitadinha quase se chamou Gunari. Ela deve a não sei qual distração, provocada por um romance de Ducray do Minil, o fato de chamar-se Azelma. No mais, digamos de passagem, nem tudo é ridículo e superficial nessa curiosa época que aludimos e que se poderia chamar de anarquia dos nomes de batismo. Ao lado do elemento romanesco que acabamos de indicar, há o sintoma social. Hoje em dia, não é nada raro encontrar-se um pastorzinho chamado Arthur, Alfred ou Alphonse, e um visconde, em se é que ainda existem viscondes, e chamado Thomas, Pierre ou Jacques. Essa mudança, que põe um nome elegante no plebeu e um nome camponês no aristocrata, é uma reviravolta do desejo de igualdade. A irresistível penetração da nova mentalidade aí está presente, como em tudo o mais. Sob essa aparente discordância, há algo de grande e profundo e a Revolução Francesa. Capítulo 3. A cotovia. Para progredir, não basta ser mau. O albergue andava de mal a pior. Graças aos 57 francos da viajante, Thénardier evitara um protesto e honrara a sua assinatura. Nos meses que se seguiram, ainda tiveram necessidade de dinheiro. A mulher foi a Paris e empenhou no Montepio o enxoval de Cosette por uma soma de 60 francos. Apenas gastaram também esse dinheiro. Os Thénardier acostumaram-se a ver a menina como uma criança da qual cuidavam por caridade e como tal a tratavam. Como não tinha mais enxoval, vestiram-na com as roupas velhas de suas filhas, isto é, com trapos. Alimentavam-na com os restos dos outros pratos, pouco melhor que o cão, pouco pior que o gato. O gato e o cão, afinal, eram seus comensais costumeiros. Cosette comia com eles, debaixo da mesa, numa tigela de madeira em tudo semelhante à deles. A mãe, que se havia domiciliado, como veremos adiante, em Montreuil-sur-Mer, escrevia-lhes ou, para melhor dizermos, fazia-lhes escrever todos os meses, para ter notícias da filhinha. Os Thénardier respondiam invariavelmente: Cosette está maravilhosamente bem. Passados os primeiros 6 meses, a mãe enviou 7 francos devidos ao 7º mês, e continuou, com toda a exatidão, a mandar o dinheiro, vez por vez. Ainda o ano não havia acabado e Thénardier já falava assim: em grande coisa nos faz essa mulher. Que podemos fazer com 7 francos? E escreveu exigindo 12 francos mensais. A mãe, a qual persuadiram de que sua filha estava feliz e bem, concordou e mandou os 12 francos exigidos. Há certas naturezas que não podem amar, de um lado, sem odiar, de outro. Thénardier amava apaixonadamente suas 2 filhas, o que a fazia detestar a estranha. É triste constatar que o amor materno tem aspectos menos nobres. O menor lugar que Cosette ocupasse em sua casa dava-lhe a impressão de que a pequena roubava as suas próprias filhas, diminuindo até o ar que respiravam. Essa mulher, como muitas de sua espécie, distribuía diariamente uma quantidade certa de carinhos, golpes e injúrias. Se não tivesse Cosette em sua casa, certamente suas filhas receberiam tanto uns como outros, mas a estranha fez-lhes o favor de desviar os maus tratos para o seu lado. Suas filhas só recebiam carícias. Bastava que Cosette fizesse um movimento e já chovia sobre sua cabeça uma saraivada de castigos violentos e merecidos. Meiga e tímida criança, nada compreendia, nem deste mundo nem de Deus, continuamente castigada, repreendida, maltratada, espancada, via a seu lado 2 pequenas criaturas como ela vivendo num raio da aurora. Como Thénardier era abrutalhada para com Cosette, Eponine e Azelma tornaram-se igualmente más. As crianças, nessa idade, não são mais do que o retrato da mãe.
A única diferença é o tamanho. E só. Passou-se um ano, e mais outro. Dizia-se pela cidade, que gente boa esse Stannarder. Não são ricos, e no entanto, criam uma pobre criatura deixada à sua porta. Pensavam que Cosette havia sido abandonada pela mãe. Contudo, Thénardier, tendo ouvido, não se sabe por que meios obscuros, que a menina provavelmente era bastarda e que a mãe não a podia ter consigo, exigiu 15 francos mensais, dizendo que a criatura estava crescendo e comia muito, ao mesmo tempo em que ameaçava mandá-la embora. Que ela não me aborreça! Exclamava, senão eu lhe mando a guria para acabar com seus segredinhos. É preciso que me pague mais. A mãe enviou-lhe os 15 francos. De ano para ano, a criança crescia e sua miséria aumentava. Enquanto Cosette era pequenina, foi bode expiatório das outras duas crianças, logo que começou a se desenvolver um pouco, isto é, antes mesmo de completar 5 anos, tornou-se a criada da casa. 5 anos. Dirá alguém. Mas é incrível. Infelizmente é verdade. O sofrimento imposto pela sociedade começa bem cedo. Não vimos nós recentemente o processo de um tal Dumollard, pobre órfão que se tornou bandido, que, desde a idade de 5 anos, dizem os documentos oficiais, sendo sozinho no mundo, trabalhava para viver, e roubava? Cosette era obrigada a dar recados, varrer os quartos, o quintal, a rua, lavar pratos e até carregar pesos. Os Thénardier julgavam-se com mais direitos ainda de agir dessa maneira à medida que a mãe, que continuava sempre em Montreuil-sur-Mer, começou a falhar na mensalidade. Alguns meses foram pagos em sofrimentos. Se essa mãe tivesse voltado a Montfermeil ao cabo desses 3 anos, não reconheceria a filha Cosette, tão alegre e sadia quando chegará àquela casa, tornará-se magra e pálida. Estava sempre inquieta. Sonsa. Diziam os Thénardier. A injustiça tornará a arisca, e a miséria a deformara. Restavam-lhe somente os lindos olhos que davam pena, porque, grandes como eram, deixavam entrever maior quantidade de tristeza. Era doloroso ver, no inverno, essa pobre criança, que não tinha ainda 6 anos, tiritando de frio, coberta de farrapos, varrendo a rua antes de o sol sair, com uma vassoura enorme em suas pequeninas mãos vermelhas e os olhos cheios de lágrimas. Na aldeia, chamavam-na de Cotovia. O povo, amante das belas imagens, gostava de chamar assim essa criaturinha, quase tão leve como um pássaro, tremendo, assustada e medrosa, sempre a primeira a se levantar naquela casa e em toda a cidade, sempre andando pela rua ou pelos campos antes da aurora. Mas a pobre Cotovia não cantava jamais.